Olá, meu nome é Sandy. Meu nome é Daniel. Nós somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje estamos aqui para falar um pouco mais das histórias do negro no Brasil. O que separa o indivíduo negro de um indivíduo branco no Brasil hoje? Se o negro ele compõe 54% da população brasileira. Na África, ocorreram muitas lutas do negro contra o colonialismo. Já aqui no Brasil, o povo africano luta contra o racismo, o preconceito e a discriminação e desigualdades sociais. Entre o final do século XIX e a terceira década do século XX, a imigração europeia foi financiada a peso de ouro pelo Estado brasileiro. O povo brasileiro, amplamente mestiçado de brancos, negros e indígenas, era visto como incapaz de construir uma civilização. As classes dirigentes brasileiras sempre investiram o imaginário social, onde os valores e as idealizações, visões de mundo eram feitas pelos povos da Europa. A diáspora, escravidão e interpretações de escravidão. O negro ainda é visto como mero objeto de exploração. Há uma parte da bibliografia mais antiga que aborda visões da escravidão como sendo benigna aos negros, pois tinham o efeito de discipliná-los e evangelizá-los. Livros didáticos abordavam a violência da escravidão como principal fator de brutalização física, mental e espiritual dos seres humanos escravizados. Os africanos entram em cena na história do Brasil colonial a partir do Pacto Colonial, naturalização da escravidão negra a partir de uma premissa que torna o tráfico negreiro um fenômeno histórico. No livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, em 1933, desautorizou inteiramente as visões do negro como um ser inferior. Resgatou a importância do negro escravo para a formação e o desenvolvimento da nação e da sociedade. Para Gilberto Freire, a escravidão foi benigna para os escravos e para a construção da sociedade brasileira. Veja só, a contribuição do negro escravo não ocorreu apenas no campo da força bruta e do trabalho, mas teria impulsionado o desenvolvimento da colônia a partir de valores culturais remanescentes de aplicações tecnológicas, ou seja, na agricultura, no artesanato, com a metalurgia do ferro e a ourivesaria, trazida na sua bagagem de conhecimento quando os negros foram trazidos para cá. Agora nós vamos falar um pouco dos quilombos. Os quilombos e a rebeldia negra. Os quilombos, as guerrilhas e as revoltas urbanas são algumas das formas que negavam radicalmente a escravidão. Em primeiro lugar, o ser escravo negro era analisado no transcurso de nossa formação social e histórica. Contaminaram o subconsciente do brasileiro. O racismo, o preconceito de cor. O historiador Flávio dos Santos Gomes conta que havia quilombos nas proximidades de muitas cidades importantes. Desde o período colonial, e ao contrário do que acreditava o senso comum, muitos mantinham relações comerciais entre outras, com diferentes segmentos e pessoas que viviam nas cidades. A presença mais importante no imaginário social é a do Quilombo dos Palmares, província de Alagoas. A dimensão alcançada pela figura de Zumbi a gente pode considerar como um feito extraordinário do movimento negro no Brasil, no que foi capaz de capilarizar por todo o tecido social a sua proposição a respeito da importância daquele personagem, da sua excelência e liderança e grandiosidade dos seus feitos para o povo negro. A entronização de Zumbi como um símbolo maior da dignidade do negro herói nacional brasileiro é a narrativa de maior radicalidade e, ao mesmo tempo, mais bem-sucedida. A teia de significados das narrativas referentes a Palmares mostra a complexidade daquele processo. Para analisá-los, é necessário conjugar uma série de fatores econômicos, políticos, culturais e sociais, presentes naquela vasta região do Nordeste brasileiro. Ou seja, Palmares possuía uma economia,
possuía alto nível de produtividade, eles conseguiam trabalhar uma agricultura de subsistência e se manter, além de fazer comércio do que eles produziam. A longevidade do Quilombo dos Palmares, ela foi capaz de perdurar ao longo dos praticamente todo o século XVII, e por pelo menos 3 gerações de palmarianos teriam nascido livres, ocupando territórios muito próximos a fazendas onde perdurava a escravidão, onde haviam negros escravos sendo maltratados, enfim, né? A capacidade de resistência a várias expedições vindas da Europa no intuito de destruir Palmares tornaram esse quilombo um acontecimento singular na história da escravidão no Brasil e na América. Segundo Décio de Freitas, Zumbi nasceu em Palmares, mas ainda pequeno foi raptado em uma ação militar enviada pelo governo da província, né? E este então foi adotado por um padre. Teria tido a melhor educação possível naquela região, mas em dado momento da sua adolescência ele teria renegado a condição de protegido do padre e voltado para o quilombo. A sua determinação e capacidade de liderança teriam feito dele um combatente, um comandante de armas do Quilombo dos Palmares. O estado palmariano chegou a contar com mais de 20.000 pessoas. A fim de uma sequência de grandes batalhas e o Quilombo passando por derrotas, Zumbi foi morto em combate no dia 20 de novembro de 1695, e a sua imagem é o centro de eventos que galvanizam a sociedade brasileira ao longo do mês de novembro. O dia 20 de novembro, que é o dia da sua morte, é reconhecido como o Dia Nacional da Consciência Negra. A partir dos anos 1980, tornou-se crescente a influência dos estudos culturais no Brasil. No campo da história social, foram propostas novas abordagens ao tema da escravidão. A questão racial é um problema para a sociedade? Porque foi necessária uma lei para que se introduzisse a história da África e do negro no Brasil nos currículos do ensino básico? O fato é que a importância assumida por esses temas e problemas históricos tem relação direta com a crescente força política, capacidade de mobilização e organização e conquistas institucionais no movimento negro brasileiro. É nesse contexto que a história da África e dos negros no Brasil adquire relevância acadêmica. Resistência negra houve e há muitas formas de resistência e organização negra nos sucessivos períodos da história do Brasil, diferentes conforme as necessidades, as condições e os objetivos a que se propuseram. Os quilombos, por exemplo, eram organizações negras, manifestações culturais e religiosas de matrizes africanas, sempre constituíram o âmago da resistência. Foram as entidades e os grupos de negros surgidos na década de 1970 que tornaram comum o uso da expressão movimento negro para designar o seu conjunto e as suas atividades, que objetivavam a valorização do negro e eram contra o racismo. Eu vou falar um pouco agora da imprensa negra. A imprensa negra, ela é marcada por um texto. O texto Vale o que está escrito, o pensamento social do meio negro como parte do pensamento social brasileiro. Esse texto é o resultado de uma pesquisa do início dos anos 1980, em que registra imagens de alguns dos grandes baluartes da imprensa negra e do movimento negro nos anos 1920 e 1930, em São Paulo. Nesse texto, defende-se a ideia de que qualquer estudo sobre o pensamento social brasileiro deve incorporar as formas de expressão dos militantes negros como instituintes nas relações sociais e políticas. Sem isso, as análises expressarão uma visão parcial e empobrecida, porque havia muito essa questão de haver pesquisa e a imprensa ser europeia, né, brancos, composta por brancos, e em que a opinião dos negros, dessa parcela da população, que é
mais de 50%, não opinar e não participar da sociedade. Então, a gente pode dizer que 13 de maio foi um dia em que o negro tomou a sua liberdade, né? Ele não precisou mais passar por crueldade, não precisou mais passar por açoitamento, enfim, ficou livre, ele podia trabalhar livre, né? Porém, ele ficou à mercê. Ele ficou sem ter embora livre das torturas, ele ficou sem saber o seu destino. Ele estava livre, porém no mais completo abandono, né? E então, agora a gente vai falar do movimento da Frente Negra Brasileira, que com o passar do desenvolvimento do movimento negro no Brasil, se criou então a Frente Negra Brasileira. Ela é uma instituição que é vista como um grande marco no movimento, na ascensão da cultura negra no Brasil. Não apenas o desenvolvimento do movimento negro em São Paulo, mas em todo o país. Ela foi fundada em 1931, né? E ela tinha filiação de mais de 200 mil membros. A ideia deles era constituir um partido político, né? E eles até tentaram, criaram o FNB, só que eles não tiveram êxito nas eleições de 1935, porque era necessário que as pessoas soubessem ler, escrever, enfim, e eles era majoritariamente, assim, o público deles eram analfabetos, né? Pouquíssimos dos componentes do partido FNB, né, dos filiados, enfim, sabiam ler e escrever. Portanto, eles fracassaram nas eleições de 1935. Já no Rio Grande do Sul, a Sociedade Floresta Aurora, que existia desde o século XIX, Clube Náutico Marcílio Dias e o Satélite Prontidão, são muito conhecidos. Serviram de exemplo para muitas outras agremiações no interior do estado do Rio Grande do Sul e em outras partes da região sul do país. A Sociedade Floresta Aurora é o mais antigo clube negro do estado do Rio Grande do Sul. Outra questão são as lutas das religiões de matriz africana, que acontecem até hoje, né, em prol da conquista da ilegalidade do respeito social. Mas isso vem desde as primeiras décadas do século XX. E